Então, queridos, pastora Nilda Helena por aqui e a gente está na aula sobre liderança. Então, na aula anterior dessa nossa mentoria, eu parei quando eu estava falando sobre dinamismo. E aí eu dei uma pinceladinha sobre a questão do bispo, né, dos pastores de pastores. A Bíblia chama de bispos, mas nós sabemos que são os pastores de pastores. Então, isso implica muito numa liderança dinâmica, porque nem todas as pessoas, elas são pastores de pastores. Não é assim. Caso fosse, a Bíblia não colocaria, e alguns foram constituídos bispos. Quer dizer, ele é um pastor também, mas que ele treina outros pastores, que ele está comandando outros pastores, ele está ensinando, compartilhando aquilo que ele sabe com outros pastores. Ele tem um comando à frente, né? Algo que precisa ser ali organizado com mais dinamismo. Por exemplo, vamos colocar aí na Bíblia, eu estava falando anteriormente sobre a liderança de Moisés. E eu gosto muito de falar sobre isso para que a gente entenda, né? No Êxodo, ali quando fala sobre Moisés, quando mais tarde vem também o sogro, acho que se não me engano está em Números já, falando sobre o sogro, Jetro, que chega, que era também um líder que fala com Moisés para constituir outros líderes para ajudá-lo. Ali você vê todo um modelo de liderança, como que ela deve funcionar. E é muito importante a gente pontuar isso, que é o que eu gosto de falar, que naquela época existiam muitos israelitas. Aquele povo ali foram mais de 2 milhões de pessoas que saíram ali do Egito. E, no entanto, o Senhor trouxe alguém que estava lá em Midian para poder libertar o povo, para poder fazer esse trabalho. Então você fala assim, é verdade, tinha muitos ali, inclusive Arão e tantos outros, mas o Senhor foi lá buscar Moisés. Ele foi o único, um líder para poder ser o libertador. Tinha muitos outros ali, mas Deus viu algo diferenciado, um comando. Esse aqui, por mais que ele esteja dizendo que ele tem as suas dificuldades, mas eu sei que eu posso falar com ele para ir lá, ele conhece muito bem ali o lado do faraó, conhece o palácio, conhece os hábitos, e ele não se esqueceu disso. Mesmo 40 anos depois, certamente ele não esqueceu. Ele vai conseguir ter ali um conhecimento a mais para ele poder conseguir libertar esse povo. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então Moisés, ele tinha convivido naquele palácio. Ele tinha aprendido os hábitos. Ele sabia as estratégias, sabia como é que era a dinâmica ali daquele palácio. Então ele era a pessoa certa. Por mais que ele estivesse ali intimidado a princípio, mas ele era a pessoa certa para aquela função. Ele conhecia. Lembra de conhecer o alvo? Conhecer o caminho? Pois é. Mais uma vez a gente depara com isso. E eu estava falando sobre o dinamismo. Então, o dinamismo, ele leva as pessoas a um patamar mais elevado. Por quê? Ele tem estratégias, ele se organiza, ele sabe exatamente ali como fazer, ele busca isso com garra, mas ele também consegue agregar todas as outras qualidades que eu já falei anteriormente para poder incentivar as pessoas a cumprir aquela missão juntamente com ele, a entrar para a equipe e não serem apenas um grupo. Então veja bem, eu já falei sobre a ética, eu já falei sobre a iniciativa, a flexibilidade, a responsabilidade, a determinação, a garra, e agora eu encerro aqui esse primeiro ponto falando sobre o dinamismo para entrar no zelo. Então, eu creio que o dinamismo ficou bem claro, e aí nós vamos para o zelo. O zelo, o que é? É você ter um cuidado especial, eu poderia dizer assim, um olhar clínico para as situações. O líder, ele precisa ter esse olhar. E ele precisa também ser imparcial. O zelo faz também esse líder ele ser imparcial. Ele não pode ficar tomando partido daquele que eu gosto. Eu gosto mais desse, eu simpatizo mais com esse. Mas esse aqui... Não, o líder tem que ser imparcial. Ele tem que orar. A fala do líder tem que ser essa. Eu vou orar. Eu vou buscar de Deus. Porque Deus precisa conduzi-lo. Você entende que numa liderança que eu disse que ela pode ser também emocional e relacional,
ela pode ter essas nuances. Se nós formos totalmente emocionais e totalmente relacionais, sem equilíbrio, nós vamos tomar partido sempre. Porque a gente vai para as pessoas que a gente tem mais o quê? Afinidades. E aí é fácil você tomar partido quando você gosta de uma pessoa. Mas o líder, ele tem que entender que os liderados ali para ele são como filhos. E ele não pode fazer discriminação. Ele tem que agir com imparcialidade. Nessas horas, deixa um pouquinho de lado esse coração voltado só para um e coloca o coração quem? Em Deus e busca a direção do Senhor nas suas decisões, porque todos ali são filhos e são filhos muito amados pelo Senhor. E se Deus não faz acepção, nós vamos fazer? Não podemos comprar essa briga de jeito nenhum, né? Então, nós precisamos ser imparciais na hora das decisões. E o zelo, ele me remete a isso. Eu tenho que ser zeloso nas minhas ações, zelosa nas minhas ações. O líder tem que ser zeloso nas suas ações, comedido, sábio. Ele tem que buscar sabedoria de Deus para ele agir não precipitadamente, não pelas suas emoções, mas ele tem ali um zelo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pelo rebanho de Deus. Quando o líder ele entende que a igreja, ou seja, o rebanho, as pessoas que estão ali, que a igreja é do Senhor Jesus, ele pensa muitas, eu diria assim, centenas de vezes antes de fazer qualquer coisa. Ele não está mexendo com qualquer pessoa, ele não está mexendo com qualquer grupo, ele está mexendo com a igreja que tem dono, Jesus. E ai de quem mexer na igreja de quem tem dono, Jesus, né? Ai de quem mexer. A Bíblia o chama de noivo. E o que a Bíblia fala sobre isso em relação a Jesus e igreja? Fala assim, quem tem a noiva é o noivo. Então, só da gente ouvir esse versículo, ler este versículo, quem tem a noiva é o noivo, a gente já tem que, ficar na nossa. E na mesma hora orar mais, buscar mais, porque qualquer coisa que eu fizer, qualquer atitude que eu tomar, se ela for impensada, se ela for parcial, eu vou estar tocando na noiva que tem dono. Ela tem um noivo. Vocês entendem então por que o líder ele tem que ser zeloso, muito zeloso, imparcial, uma pessoa totalmente guiada pelo Espírito Santo, e ele tem que mais do que nunca amar como Jesus ama, com todas as qualidades e com todos os defeitos. Tem que ser desse jeito. Ele não pode se deixar levar pelo coração. Não pode, né? E depois do zelo vem a serenidade. No mundo de apavorados, falar em serenidade para liderança, né? Pois é, mas o líder tem que ter serenidade.